Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando das cruzadas. Então, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Já estamos na sétima cruzada. E a sétima cruzada aconteceu logo em 1245, na verdade, 3 anos depois, tá? Porque os muçulmanos estão cada vez tomando conta de mais território lá no Levante, lá na Palestina. Quem convoca é o Papa Inocêncio IV, sob o comando de Luís IX, num concílio chamado Concílio Ecumênico Latino de Lyon, que aconteceu em 1245. Mas, na verdade, eles só partiram em 1248, ou seja, 3 anos depois, com uma força pequena, tendo em vista as antigas cruzadas, mais ou menos 35 mil homens. E essa cruzada teve um tempo um pouquinho mais longo do que as anteriores, mas curta em relação ao que poderia ser feito. Em 1254 ela termina. O que aconteceu de importante em 1248? Por que demorou tanto e aí, 3 anos depois, eles resolveram sair? Porque em 1248 os muçulmanos invadem a Síria, a Palestina, e eles acabam conquistando e saqueando Jerusalém, porque os 10 anos de trégua estavam acabando. Eles vão vencer a batalha de Gaza e, portanto, eles estão tomando uma grande parte do território que estava ocupado e que era de domínio dos cristãos na Palestina. Os monarcas estavam ocupados com assuntos pessoais, né? Henrique III da Inglaterra tinha as suas rebeliões, os escoceses que estavam em pé de guerra com ele. O rei da Hungria, Bela IV, da Hungria, estava tentando manter a ordem que estava totalmente fora de controle e reconstruir o seu reino. Então, sobrou Luís IX da França. E ele, então, declara que vai sim tomar a cruz, mas ele o faz em dezembro de 1244. Somente em 1245, Inocêncio IV então convoca e eles saem apenas em 1254. Aliás, 1248, retornando em 1254. Luís IX da França, portanto, é a principal liderança. Este Luís que depois vai ser beatificado e depois vai se tornar São Luís de França. Muito bem, aqui nós temos um mapa bastante interessante porque ele nos mostra 3 cruzadas. A cruzada que nós vimos no vídeo passado, a 6ª cruzada, a 7ª cruzada, que é o que nós estamos vendo agora, e a próxima cruzada, que é a 8ª cruzada. Então, o que vai acontecer? A 6ª cruzada saiu, passou por Creta, passou por Chipre, onde eles tomaram as provisões e depois fizeram parte foi para lá e parte não, portanto, foi feito por Frederico II o Tratado de Jaffa, que nós já discutimos. Esta cruzada, a 7ª cruzada, então, ela parte daqui, ela não vai por dentro desta vez, ela vai aqui por fora, tá? Aqui é a França, né? Então, ela vai por fora, ela passa por Malta, vai até o Chipre e depois ela vai para Damiette. Ora, Damiette a gente já tinha visto, é uma cidade importante que dá acesso ao Cairo. E a 8ª cruzada, ela sai daqui também e ela vai direto para Tunis. É uma das cruzadas mais curtinhas,
mais insignificantes, vamos dizer assim, nós já vamos ver o que vai acontecer com ela. Muito bem, então Luís parte de Paris e aí o seu destino final é o Egito. Ele parte em 1248, como nós já dissemos, e ele faz uma parada em Chipre. Chipre é um ponto estratégico, porque eles reúnem suprimentos todos ali. Ele faz tratados com Gênova e Marsella, porque os genoveses, os mercadores genoveses, junto com os de Veneza, eles dividiam o mar em relação a transporte, em relação a transporte marítimo, principalmente. Tá? E também ele faz com Marsella. Marsella também era um porto importante. Só que Luís, ele viaja com a rainha, junto com seus 2 irmãos e mais 2 primos, além de alguns membros da nobreza. Ele vai de Chipre para o Egito. Só que quando ele para no Chipre, na verdade, em vez de ele ganhar suprimentos, ele acaba gastando o que ele tem e não repõe esses suprimentos. Então, ele sai de Chipre com poucos suprimentos. O seu destino era o Egito. O Egito era rico, era vulnerável, era a parte mais vulnerável do território muçulmano. E ele sabia que se ele conquistasse Damieta, como era possível conquistar, porque já havia uma cruzada anterior, já havia conquistado Damieta, se ele conquistasse Damieta, ele poderia trocar Damieta por Jerusalém, como havia acontecido antes, uma sugestão antes. Ora, quando eles estavam no caminho, uma tempestade acaba dispersando os seus navios. 3/4 das tropas ficam meio que perdidas do rei. Em junho de 1249, eles chegam ao Egito e conquistam Damieta. Mas, de novo, eles não contam com o conhecimento do local, de tal maneira que eles ficam impedidos de conquistar o Cairo, agora não por causa da seca, agora por causa da cheia do Nilo. E aí eles ficam até novembro. Né? Eles faziam proposta de acordo, tá? Mas mesmo assim os egípcios faziam emboscadas. Ele fez um acordo, ele entrou em contato com o sultão e ele já tinha conversa com o sultão. Só que, neste meio tempo, o sultão falece e ninguém avisa Luís sobre o falecimento. Em outubro, alguns outros nobres se incorporam ao conjunto, então vai Afonso de Poitiers, Pedro da Bretanha, os barões do Levante, e todos eles se propondo a conquistar Alexandria, porque se eles conquistarem as costas do Egito, eles estavam dominando os mares e, portanto, forçariam o sultão a negociar. Ninguém sabia que o sultão já estava morto. Roberto de Artois se opõe ao plano. Sempre tem alguém que vê alguma situação que não pode ser e acaba estragando a melhor proposta, a melhor solução. Então, nesta vez, não foi o Pelágio, nesta vez foi o Roberto de Artois. Então, aqui, amados, só para que os amados saibam do que está acontecendo, Damieta está aqui, né? Damieta está bem aqui, ó. Essa cidade eles sempre conquistam, tá? Então, se nós observarmos aqui, olha, num mapa menorzinho, dá para ver, ó, Damieta está aqui, que é o que eles conquistam, o Cairo está aqui, que é o que eles querem conquistar. Então, eles conquistam Damieta, eles acham que pelo rio Nilo, né, aqui, ó,
pelo rio Nilo, eles vão descendo, 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 e aqui para baixo está o Cairo. E um outro grupo está aqui em Alexandria, tentando conquistar Alexandria para dominar toda esta parte aqui, deixar o Egito sem saída para o mar. Nós vamos citar algumas cidades. Então, Damieta está aqui, Fariskur está um pouquinho mais para baixo. Se nós andarmos um pouquinho mais para baixo, Baramun, e logo em seguida, mais para baixo, Salamun. Todas estas localidades vão ser objeto de briga, de disputa entre os muçulmanos egípcios e os próprios cristãos, os cruzados. Em novembro, portanto, Luís marcha para o Cairo e ele deixa uma guarnição para proteger Damieta, porque ele já conquistou Damieta, então ele está indo em direção ao Cairo agora, porque ele quer a capital. Se ele conquista, está ótimo. O problema é que ele estava sendo assediado pela cavalaria egípcia. Então, perto de Fariskur, ocorre uma batalha, mas os cruzados vencem esta batalha. Fariskur, um pouquinho mais para baixo de Damieta, como nós vimos no mapa agora há pouco. E eles continuam, e aí tem Baramun, perto de Al-Mansura. Eles repelem também um ataque egípcio. Em Salamun, um pouquinho mais para baixo, ainda meio caminho até o Cairo, eles encontram um val no Nilo, atravessam. Eles atacam o acampamento sem autorização, né, dos chefes. Então, uma parte eles vão afoitamente e atacam, e eles conquistam a cidade. Só que o problema é que a briga passa a ser feita nas ruas da cidade. E eles não têm conhecimento do local, eles não conhecem o local. E, portanto, eles acabam sendo massacrados ali. Eles têm que fugir e tentam se retirar para Damieta, porque eles estavam com fome, eles estavam com doenças como disenteria e tifo. Né? Os egípcios interceptam os suprimentos dos cristãos e Luís decide então ordenar voltar para Damieta. Só que lá ele acaba se perdendo, eles se rendem em Fariskur em 6 de abril e eles não conseguem mais nada. Eles vão acabar se retornando para Acre, e os feridos são executados e parte deles são presos, são feitos prisioneiros de guerra. Luís fica no Levante, mais ou menos com 1.400 soldados, enquanto seus irmãos retornam à Europa em julho. Os egípcios liberam alguns prisioneiros, matam outros prisioneiros e entregam os territórios até o Jordão em troca de prisioneiros muçulmanos. Então, eles fizeram uma troca de prisioneiros, porque alguns prisioneiros muçulmanos por alguns prisioneiros cristãos. Né? E, junto com esses prisioneiros, eles também trocaram territórios, né? Alguns territórios. Faz-se, portanto, uma aliança contra os muçulmanos, e esses eram inimigos de Damasco, então eles usaram, né, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, e ele acaba, então, reparando algumas defesas, como, por exemplo, nas cidades de Cesareia, Haifa, Acre, Jafa, né? E tudo isso ele tentando fazer com que houvesse segurança. Mas óbvio que era uma situação já perdida. O exército sírio, né,
os inimigos, né, o Damasco, eles saqueiam o reino de Jerusalém, a cidade de Sidom e retiram as forças de Gaza para Damasco. Quando eles saem de um lado para ir para o outro, eles acabam perdendo absolutamente tudo. O governo de Antioquia foi dado a Boemundo e Luís retorna à Europa em 1254, quando é canonizado como São Luís. Em outras palavras, a Sétima Cruzada não rendeu absolutamente nada. A Oitava Cruzada é convocada por Luís IX de França em 1270. Os egípcios, nessa época, já tinham conquistado Cesareia, Haifa e Arsuf em 1265, ou seja, eles estavam perdendo o território. Na verdade, assim, não tinha quase mais nada nas mãos dos cristãos. Galiléia também foi perdida em 1266, Antioquia foi perdida em 1268, né? Os cristãos lá do Oriente estavam muito instáveis, né? E a década de 1260 foi um caos, porque eles estavam perdendo absolutamente tudo. Os genoveses e os venezianos, lembram que uma cruzada fez acordo com os venezianos, a outra cruzada fez acordo com os genoveses. Os dois estavam em disputa por causa de interesses comerciais e os turcos mamelucos, que eram os turcos escravos, eles acabam se insurgindo, tomando poder e eles invadem o Egito. Estes turcos mamelucos eram mercenários, eram como escravos, eram criados como escravos, eram soldados, escravos que não eram árabes, que tinham diversas origens. Podia ser turco, caucasiano, povo do leste, sudeste europeu, ou seja, todos aqueles que eram escravos e que trabalhavam por dinheiro para lutar. Eles recebiam funções militares e administrativas de alto escalão e eles serviam estas dinastias árabes otomanas no mundo muçulmano. E aí, o que acontece é que eles tomam o poder dos otomanos. Otomano é todo turco descendente, né? É uma derivação do nome de Osman. Osman era do Império da Casa de Osman, que era um dos governantes destes turcos. Ficou conhecido como dinastia otomana, porque Osman era derivada de um nome turco, do nome árabe, Utman, que daí ficou Osman, que a gente americanizou aqui, e Utman deu origem aos otomanos. E eles, portanto, os mamelucos tomaram dos otomanos o Egito. O objetivo, então, era ir para Tunis e lá converter o emir de Tunis. Este era o objetivo. O objetivo não era conquistar nada. O objetivo era ampliar os católicos daquela região, os cristãos daquela região. Portanto, a liderança aqui era Luís IX de França. O rei, então, ele vai partir para o Egito e depois ele vai para Tunis. Então, o Egito está aqui e Tunis é aqui, ó, a capital da Tunísia. A França está para cá, a Itália hoje, né, está aqui, a Grécia aqui, e hoje, aqui onde era o Império Bizantino, né, aqui nós temos Turquia e outros países. Muito bem, então o que ele faz é partir para Tunis para converter o governador da cidade ao cristianismo. Quando eles estão descendo, quando eles estão desembarcando, eles são acometidos de uma peste. Inclusive,
o próprio rei morre desta peste e um de seus filhos também. O outro filho, chamado Filipe o Audaz, vai fazer um tratado de paz com o sultão em 1270 e ele retorna a Paris, né? Aqui, que eles eram da França, ele retorna a Paris. Pois muito bem, e qual é então o resultado da oitava cruzada? Niente, nada, não teve nada que se ganhou com isso. Ele foi uma tragédia. Eles desceram, foram acometidos de uma peste, morreram e foram para casa. Amém, amados? Bons estudos.